verdades e mentiras nesse mundo em que vivemos, né? Por que será que tantas coisas são escondidas de nós? Por que nós achamos que nós vivemos num mundo em que tudo é perfeitamente colocado dentro de regras, de padrões, de preceitos, de crenças e comportamentos que seguem justamente uma linha que é para nos conduzir a um propósito que, na verdade, não é tão real e objetivo assim. É um propósito que nos leva, na verdade, a dúvidas e ao medo e à desconfiança e a uma ansiedade muito grande no decorrer da vida. E qual é esse propósito que nos ensinam, né? Basicamente é sobreviver, viver a vida, porque um dia nós vamos morrer. Mas qual o propósito disso tudo? Por que a ciência, até mesmo as religiões que deveriam explicar a razão de estarmos aqui, o propósito da vida, por que nada é explicado de uma maneira plausível, convincente, e ainda assim o mundo, as pessoas estão insatisfeitas, questionando as coisas, sofrendo, sabe? Muitas pessoas em crise de existência, se suicidando, se envolvendo com drogas, em depressão. O mundo está cada vez mais perdido. Parece que quanto mais respostas e mais tecnologia nós avançamos, parece que a humanidade fica mais perdida no que diz respeito a questões existenciais, ao propósito da vida. Nós chegamos a uma conclusão. Nós estamos cercados de mentiras e manipulações há milênios e milênios. O mundo que está à nossa volta é uma verdadeira matrix. É uma grande mentira criada para nos entreter, para nos deixar cegos diante do real propósito da vida. E por trás disso tudo existe todo um plano arquitetado, existe toda uma agenda daqueles que nós podemos chamar de senhores do mundo, ou as lideranças mundiais que estão por trás de um governo que fica oculto a tudo aquilo que nós conhecemos como os governantes do mundo, e que ditam as regras, colocam as coisas para que nós sigamos aquilo cegamente, tanto no campo social, campo político, campo econômico, campo educacional, nas religiões, enfim, todas as áreas do conhecimento, todas as áreas que o ser humano pode buscar respostas para a vida dele, nós estamos sendo bombardeados por mentiras que conduzem a nossa vida para um caminho que não é realmente o propósito real de estarmos vivos aqui na Terra. Existem vários pontos, vários temas que eles nos enganam e mentem e escondem ou distorcem o conhecimento para justamente conduzir a humanidade como um gado para um determinado fim. E existe um objetivo para isso, existe uma intenção por trás, que é justamente não permitir que o ser humano, e automaticamente todos que estão ligados a ele, deem passos na evolução. Então, nós estamos aqui justamente para questionar, para trazer o ponto de interrogação e colocar uma sementinha na mente das pessoas, né? Por que será que, diante de tanta informação que nos passam, de tantas coisas que nós aprendemos desde a escola, as informações que nossos familiares nos passam, gerações passadas, foram condicionadas por esse sistema? E desde quando nós estamos sendo manipulados e enganados? Desde quando estão mentindo para nós? Então, existem muitos pontos que nós estamos descobrindo e que vale a pena a gente trazer para polemizar mesmo, trazer o questionamento, para que as pessoas possam pesquisar, investigar, para que juntos nós possamos caminhar rumo a algumas respostas que podem, quem sabe aí, um dia, transformar a consciência do ser humano e mudar os rumos, né, desse sistema que está aí. São grandes mentiras, grandes enganos na história da humanidade, no propósito da vida, né, em todos os sentidos. E Daquila Pesquisas, como todos os grandes cientistas e pesquisadores do mundo todo, acreditavam realmente que a Terra era um globo. Nós tínhamos esse paradigma e essa crença, tendo em vista todas as informações que foram ensinadas para nós, né? Então, estamos há mais de 500 anos com esse paradigma estabelecido na ciência, né? Porque nos povos antigos e nas crenças antigas, acreditava-se que a Terra realmente tinha um formato plano. Isso está muito presente na Bíblia e em alguns livros muito antigos, né? E muitos povos e culturas de civilizações antigas também apresentavam um modelo de terra
muito próximo ao que é descrito hoje como modelo da Terra plana ou Terra convexa. Então, nós fomos investigar. Nós recebemos orientações em nosso grupo de pesquisa que deveríamos começar a pesquisar sobre isso. Na verdade, desde 1992, nós estamos realizando estas pesquisas. E no ano de 2011, recebemos algumas orientações para iniciar alguns experimentos e pesquisas e ficamos surpresos com essa revelação que aparentemente parecia um absurdo, né? Era uma coisa absurda para nós. E fomos a campo, fomos realizar experimentos, porque não adianta ficar só especulando na teoria, filosofando sobre um assunto e debatendo. Não, nós temos que buscar informações, estudar realmente e ir a campo. E nós ficamos muito surpreendidos durante os experimentos que realizamos e demoraram 7 anos para que fossem concluídos. Por quê? Foi muito difícil, realmente, a logística, todo o empenho, o gasto, os recursos que foram gastos, enfim, o grupo teve que se dedicar muito, né? Não foi fácil. Mas os resultados trouxeram uma comprovação real do formato da Terra, que não existia curvatura de modo algum nas águas. Nós percebemos que todos os experimentos realizados não apresentavam curvatura. Existia o quê? Uma suave curvatura devido ao relevo da Terra, que seria uma convexidade a partir do nível do mar, chegando ao pico mais alto de altitude do relevo dos continentes e descendo novamente ao nível do mar, formando o quê? Uma suave convexidade nos continentes. Então, é uma curvatura no relevo devido à convexidade da Terra. Porém, nos mares, nos lagos, o comportamento da água é sempre plano, é a planicidade. Então, a Terra não faz curva nas águas. E os experimentos provaram que a longa distância, segundo a teoria da Terra redonda, seria impossível observar objetos, pessoas, né, embarcações, enfim, a longa distância nas águas. E nós provamos que isso, de fato, não ocorre. De fato, é visível. Nós podemos observar e enxergar qualquer objeto a longa distância. Chegamos a medir com o telescópio a 42 quilômetros embarcações que, aparentemente, a olho nu, sumiam na linha do horizonte. Realizamos experimentos também com raio laser para medir a planicidade das águas e descobrimos que é totalmente nivelada. O laser alcançava o outro ponto, a outra margem, o alvo, mostrando que não havia curvatura nenhuma. Chegamos a medir 33 quilômetros de distância no Lago Titicaca, assim como foram realizados experimentos com ondas de rádio também, a longa distância, que as antenas não deveriam se comunicar devido à curvatura da Terra. E elas se comunicaram. Além disso, realizamos também experimentos com GPS geodésico para medir distâncias na planicidade das águas a longas distâncias. Foi realizado um experimento entre 2 prédios, um em Natal e um em Torres, no Rio Grande do Sul. E o prédio que estava no Rio Grande do Norte, em Natal, apresentou o mesmo nivelamento que o prédio que estava em Torres, no Rio Grande do Sul, com uma distância de 3.021 quilômetros, mostrando-se totalmente nivelado, num plano, no nível do mar, porque eles estavam em frente à praia. Então, mediram-se a base dos prédios e havia uma distância entre a base do prédio e a base do outro prédio. E mediu-se o topo de um prédio e o topo, e descobriram que era a mesma distância das bases. Isso seria impossível numa Terra redonda, porque os prédios estariam assim. A distância dos topos seria maior que a distância da base. Esse experimento nos surpreendeu, porque realmente provou definitivamente que não existia curvatura. Diante desse fato, nós começamos a investigar, pesquisar o funcionamento dos astros, das estrelas, o que são as constelações, o que são esses luzeiros no céu, o que é a Lua, o que é o Sol, o movimento do Sol, o movimento da Lua, as estações do ano, os eclipses, as fases da Lua, e o que nós chamamos de analema solar, que é a movimentação do Sol sendo medido a sua localização no mesmo ponto, no mesmo horário, durante 365 dias. Então encontramos muitas anomalias no sistema, muitas anomalias, e isso foi de encontro a várias teorias da astronomia, da ciência acadêmica, convencional, tida como verdade, e que quebrou completamente o que está aí estabelecido. Nós vamos lançar um segundo documentário em breve, esse ano ainda, mostrando essas pesquisas
e o que nós descobrimos com relação ao Sol, Lua, estrelas e o firmamento, o que existe aí em cima. Será que nós estamos realmente vivendo num sistema solar? Será que a Terra, os planetas giram, fazem órbita em torno do Sol? Estamos num sistema heliocêntrico? Parece que essa é uma grande mentira. Na verdade, nós descobrimos que a Terra está parada. E a Terra é parte de um sistema, podemos chamar de sistema Terra. E o Sol, a Lua e as estrelas estão dentro desse sistema. Então, uma mentira vai nos levando a outras mentiras. Como se fosse uma fila de dominós, de peças de dominós que estão em pé, e uma vai derrubando a outra. E é impressionante como nós estamos descobrindo que, à medida que você encontra uma suposta verdade, descobre que existe uma enorme mentira por trás dessa verdade, você vai querer buscar mais, você vai pesquisar. E uma coisa vai ligando na outra. E essa pesquisa não tem fim. Então é nosso dever apresentar para todos o que nós estamos descobrindo. Não é questão de levantar uma bandeira, uma filosofia, uma crença, ou fazer um movimento na internet. Não. Nosso objetivo é apresentar os resultados de nossas pesquisas e experimentos com metodologia científica. E o nosso propósito é convidar, inclusive, alguns pesquisadores, acadêmicos, cientistas, para participar dessas pesquisas e refutar esses experimentos, realizar os mesmos experimentos e provar o contrário. Vamos continuar, esperando para que eles provem que a Terra é um globo. Até agora isso não foi provado, porque foto da NASA e imagens de computador não provam absolutamente nada. Nós temos que realizar experimentos científicos. E é isso que nós estamos esperando a comunidade científica e os pesquisadores independentes trazerem algum resultado que refutem nossos experimentos. Nós estamos descobrindo que a trajetória do Sol é bem diferente do que nos explicam, na ciência, desse modelo globular da Terra. Então, existem várias anomalias, nós realizamos pesquisas e medimos o movimento do Sol em todos os continentes, em vários países, praticamente no mundo inteiro. Houve um mapeamento durante vários meses dessa movimentação solar. Nós descobrimos que existe realmente uma anomalia. Não tem como você explicar o movimento do Sol nesse padrão globo. Então, através do analema solar, em diversos pontos da Terra, estamos descobrindo que realmente a Terra só pode ser, o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, só pode ser explicado num formato plano convexo. Então, assim, é de admirar assim, que muitos astrônomos independentes estejam sentados na cadeira esperando. Na verdade, eles têm medo de enfrentar os novos paradigmas, como os grandes cientistas fizeram, enfrentaram e apresentaram novos paradigmas. Por isso que eles foram perseguidos, por isso que eles foram massacrados pelo status, pelo establishment da época. E hoje não é diferente. Qualquer grupo, qualquer cientista que tente sair da agenda, dos padrões, daquilo que está estabelecido, ele vai ser perseguido, ele vai ser atacado, ele vai ser difamado, ridicularizado, humilhado na comunidade internacional. Só que nós não temos esse medo, não temos esse rabo preso com ninguém. Nós estamos aqui justamente para realizar as pesquisas e apresentar ao mundo. Nossa preocupação é buscar a verdade e apresentar a verdade ao mundo. Mas é nosso dever, a gente pede até desculpas, por estar apresentando nossos experimentos e ferindo a crença de alguns. Mas ciência é isso, gente. Ciência é buscar experimentos, realizar e comprovar na prática. Como nós encontramos algumas respostas e fomos convencidos dessa verdade por metodologia científica, nós estamos convidando a todos os cientistas, todos os pesquisadores do mundo a se juntarem a nós para tentar avançar nas pesquisas, ou quem quiser refutar os experimentos também. Então é fácil. Vamos realizar os experimentos e tentar provar o contrário. Isso que é importante. Agora, ficar só falando, não vai adiantar em nada. Perda de tempo. E quem quiser saber mais, assista o documentário Terra Convexa e procure também os dados técnicos. É um vídeo anexo que também está associado ao canal Terra Convexa. E eles dizem que o Sol está a milhões de quilômetros distante da Terra. Nós estamos descobrindo que isso é uma falácia. O Sol não está longe. O Sol está muito perto
e faz parte desse sistema Terra, da mesma forma que a Lua. Então, por exemplo, o Sol, ele é muito menor do que a gente pensa, e ele está numa altitude muito menor do que nos ensinaram. Isso tudo vai ser mostrado no documentário. Nós vamos apresentar o resultado dos experimentos, das pesquisas. Da mesma forma, a Lua. O que é a Lua? O que são esses astros aí no céu? E que movimento é esse que as estrelas e as constelações fazem? E o que são esses planetas, ou estrelas errantes, né? Que são, aparentemente, como estrelas, algo que está aí no céu, e eles se movimentam, eles têm um percurso também. Por isso chamado de errantes, pelos antigos, né? Viemos a descobrir que, na verdade, esta abóbada celeste, esse firmamento, é ele que está em movimento. Não é a Terra que está girando, é o próprio céu que está em movimento. E a estrela polar fica no centro, norte, fixa, e ela não se movimenta. E tudo que está ao redor dela gira. Inclusive a possibilidade da existência de outras coisas além, que não foram descobertas pela ciência convencional, né? Algumas anomalias, nós vamos apresentar isso também. Não vamos dar spoiler aqui, vamos deixar a curiosidade para o pessoal depois assistir nosso documentário, mas o que nós podemos dizer? Tudo que eles nos falaram sobre o Sol, a Lua, as estrelas, o movimento dos astros e sobre a existência do sistema solar, galáxias, cosmos, universo, é tudo balela, tudo mentira. Nada disso é como eles apresentam. Então a NASA, ela criou um conto de carochinha, uma mentira, como se fosse uma novela realmente, para cegar a gente numa ideia, numa crença que não é real. Nossas pesquisas também estão comprovando, não são teorias, são comprovações que existe realmente esses limites da Terra, que são as bordas, né, da Terra, que é o Polo Sul, na verdade. E viemos a descobrir que existe um continente, sim, perdido, entre aspas, né, além da borda de gelo. E nós vamos realizar uma expedição até lá, daqui a alguns anos, e vamos apresentar, sim, ao mundo estas evidências e mostrar realmente que existe um outro continente. É polêmico? Sim. Mas, como eu disse anteriormente, nós vamos realizar experimentos, nós vamos a campo. E existe, sim, a possibilidade de existirem outras terras, muito mais distantes, né, além da borda de gelo. E o que parece é que nós estamos realmente num sistema, acho que vamos chamar de sistema Terra, então possivelmente existem outros luminares, outros astros também, para estas terras além da borda. Outros sistemas, vamos dizer assim, vizinhos e paralelos ao nosso. Então é como se existissem mundos paralelos, anéis, em torno da Terra. Isso é muito interessante. Isso quebra completamente todo o paradigma científico do que nós acreditamos ser o sistema. Então, sistema solar realmente não existe. Existe todo um reino, um sistema de mundos físicos, nós podemos chamar de terceira dimensão, né, porque é dessa realidade física que nos encontramos, falando apenas da terceira dimensão. Existem mundos vizinhos, como a Terra, outros mundos, outras terras, muito mais distantes. Muitos acreditavam nos extraterrestres, tem essa teoria de que extraterrestres vêm do espaço, vêm de mundos distantes, de planetas do sistema solar, ou de outro sistema solar, outras galáxias. Nós estamos descobrindo que não. Na verdade, não existe isso. O que pode existir dentro das nossas pesquisas, porque nós temos, sim, evidências arqueológicas, pesquisas e fatos que nos provaram a existência, sim, de outros seres, de outras raças, diferentes da nossa, humana, e que esses seres visitaram a Terra no passado. Então, de onde eles vieram? Não seria dessas terras além da borda? Será que nesses outros continentes, nesses outros mundos, outros sistemas, não exista vida? Outra coisa que nós descobrimos é que, neste momento, nesses tempos atuais, a gente não consegue mensurar quantos milhares de anos isso está acontecendo. Parece que a Terra ela está protegida e fechada por um campo eletromagnético, alguma coisa que circunda a Terra, e parece que esse campo eletromagnético foi realmente colocado aqui. E parece que nada entra mais na Terra, vindo de fora, e nada sai da Terra.
Por isso que nenhum astronauta, nenhum cientista da Terra consegue sair, nenhuma agência espacial consegue sair até um certo limite das camadas atmosféricas. Porque realmente existe algo que impede essa saída. E a entrada também. Mas é um engano essa crença de que possa existir vida em outros planetas, que extraterrestres estão em outros mundos distantes da nossa galáxia. Nós não acreditamos nisso. Nós estamos descobrindo que sim, no passado ocorreram visitas aqui na Terra de outras raças, de outros grupos de seres diferentes da humanidade da Terra. E eles vieram de algum lugar. E de fato não foi do cosmos, não foi do espaço sideral, não foram de outros planetas. Eles vieram de mundos vizinhos ao nosso, de mundos além da borda. E é isso que explicaria a vinda daqueles que nós chamamos de Anunnakis, que nós falamos na live anterior, os criadores da raça adâmica. E as placas sumérias evidenciam e apresentam comprovadamente a presença desses visitantes. Não só as placas sumérias, mas muitas civilizações antigas, os egípcios, os gregos, os chineses, os maias, os incas, os astecas, enfim, vários povos relatam a intervenção e a presença de raças extraterrestres, seres que chegaram de algum lugar, que eles chamavam de deuses. Nós podemos chamar de extraterrestres? Sim e não, porque o que está fora da Terra é extraterrestre. Mas não necessariamente muitos desses visitantes que estiveram aqui, em contato com a humanidade, vieram desses mundos físicos. É sabido já pela ciência, pela física quântica, que existem outras dimensões da realidade. Chegaram a cogitar 11 dimensões já. E que existe, sim, uma outra realidade, realidades paralelas à nossa aqui. E vida em outras dimensões. Então, também existe a possibilidade, também nós estamos pesquisando isso e comprovando através de muitos experimentos, sim, a existência de realidades paralelas e de vida em outras dimensões. Vida inteligente, seres muito mais evoluídos do que nós, do que a humanidade da Terra, e que estão presentes, sim, em outros níveis da realidade. O que parece que nós estamos descobrindo, de fato existe o mundo espiritual, existe esse mundo extrafísico. Digamos que a Terra, em torno da Terra, existe um outro anel, uma outra realidade, podemos chamar de realidade paralela 2. E essa realidade paralela, ela existe sim, e é composta de consciências, de seres desencarnados, é o que todos chamam de mundo astral ou mundo espiritual. E nós estamos descobrindo que também o mundo espiritual não é muito bem como nos ensinaram, como as religiões ensinaram, como o espiritismo ensinou muitas vezes. Nem mesmo os espíritos desencarnados conseguem explicar exatamente onde eles estão. Muitos estão muito perdidos, né? Eles ficam nesse plano intermediário, é uma realidade intermediária, esperando alguma coisa, esperando uma oportunidade. Então, o mundo espiritual e extrafísico é um plano intermediário, um intervalo para a evolução. E o que nós chamamos de outras dimensões da realidade, o mundo que nós devemos evoluir, são mundos superiores, muito mais avançados em evolução consciencial e em tecnologia do que o nosso aqui. E a vibração desses mundos é muito mais acelerada do que esta vibração da terceira dimensão. Então, por exemplo, a quarta dimensão é o outro mundo, é uma realidade completamente diferente da terceira dimensão que nós nos encontramos aqui. E assim sucessivamente. E pode ser, sim, que seres de outras dimensões nos visitaram fisicamente durante a história da humanidade. E existem relatos nas grandes religiões do mundo da presença desses seres, dos anjos, né, que se comunicavam com os grandes profetas, os mensageiros de Deus, né? Então, isso nos leva a questionar toda essa mentira também criada em cima das religiões. Por que que a ciência não apresenta as evidências da existência desses outros planos? Eles sabem que existe. Não só a vida após a morte, como vida em outras dimensões. E esses seres em outras dimensões estão vivos, não são espíritos, não são pessoas que desencarnaram, são seres vivos, de altíssima tecnologia, de altíssimo conhecimento e evolução. Estão muito avançados, né? De tempos em tempos, eles nos visitam, sim, e nos passam instruções, eles são mensageiros, ajudam sempre na evolução
e no avanço, no desenvolvimento da humanidade. Em contrapartida, o que nos parece é que existem também seres físicos como nós, de terceira dimensão, ou seja, deste plano, porém de outros mundos, que nos visitaram também, mas com intenções não muito evolutivas, com intenções um pouco exploratórias, com intenções não só explorar o mundo Terra, os minérios da Terra, como também se estabeleceram aqui, criaram bases, criaram impérios aqui, reinos, e fizeram da humanidade escravos para trabalhar para eles. E parece que até hoje, esse sistema e essas raças que nos visitaram aqui, com intenções não muito positivas, até hoje, elas estão por trás desse sistema, desta matrix, desses governos e dessas mentiras para iludir o ser humano, para que ele não encontre a verdade, as respostas sobre a vida. Mas sim, que existem outras raças, que existiram visitantes entre nós e que eles estão até hoje infiltrados aí de alguma maneira, sim, fato. E nós sabemos que existem algumas lideranças, alguns líderes mundiais, algumas famílias reais, grupos de poder na Terra, que sim, têm conhecimento desses seres, que eles têm que seguir uma agenda, uma cartilha direcionada por essas inteligências. Partindo do pressuposto que nós estamos vivos, nós nascemos, tomamos consciência que estamos dentro de um corpo e caminhamos por uma única certeza, que é a morte. O que somos nós? O que está dando vida a esse corpo? Será que nós somos o corpo? Nós somos os nossos pensamentos? Nós somos as nossas emoções? O que está animando esse corpo? Quem somos nós? O nosso eu é o nosso corpo, que anda, que dorme, que come, que tem suas necessidades? Então, no momento que eu venho à existência e tomo consciência de que eu estou vivo, eu estou caminhando rumo a um fim aparente, Existe a aniquilação da consciência, a morte é o fim da consciência, eu não existo mais. Essa é a primeira hipótese. Se eu não existir mais, então qual o propósito da vida? Sou um simples corpo em movimento, com uma inteligência, uma consciência individual, e no momento da morte é como se fosse uma máquina que desligasse e não existisse nenhuma consciência, nem mesmo a consciência de que eu estou morrendo. Eu não consigo nem pensar que eu morri, porque eu não existo mais. Essa é uma hipótese, A segunda hipótese é, existe um mundo espiritual? Existe um outro plano? Existe um outro nível de vida? Uma outra realidade? Que após a morte eu estarei consciente e vou me perceber existindo, independente do meu corpo físico que ficou? Que plano é esse? Que mundo é esse? E se eu fui para lá e continuo existindo, da onde eu vim antes de nascer? Será que eu vim do mesmo lugar? Ou vim de outro lugar? Nós temos que questionar essas coisas. Qual o objetivo da minha vida? Qual o propósito de eu estar aqui? É não morrer? É continuar vivo até um dia que, infelizmente, eu venha a morrer e deixe aqui a minha herança, deixe a minha história, minhas riquezas, tudo aquilo que eu construí para minha família, para meus filhos, para meus amigos e para a humanidade? Tá, mas se eu continuo vivo após a morte, que sou eu lá? Qual o sentido da minha vida nesse outro lugar? O que eu vou fazer lá? Vou ter que trabalhar, comer, dormir, casar, ter filhos, ganhar dinheiro? Qual o propósito da vida? Se eu estava nesse outro lugar e vim para cá, deve haver um propósito de eu ter vindo para cá. Deve ter um propósito de nós estarmos aqui na Terra. E é esta a pergunta que nós temos que fazer e nos questionar. E se nós formos perceber tudo que o sistema, tudo que a Matrix, tudo que as lideranças mundiais impõem para nós, é um caminho para acelerar a nossa morte. É um caminho que nos conduz à morte e que nos faz viver a vida sempre com medo. Medo, sempre, de morrer. Então nós lutamos para sobreviver e passamos a vida com esse objetivo, esse propósito. Será que o propósito da vida é sobreviver? É viver para que a morte chegue e nos leve para algum lugar? Ou existe uma outra razão de nós estarmos aqui e eles mentem para nós, eles escondem de nós esse objetivo, esse propósito? E a humanidade está completamente distante dessa razão. Eles escondem de nós o real propósito
de estarmos evoluindo aqui na Terra, porque não é apenas evolução espiritual, não é apenas desenvolver o seu espírito. Isso é parte do processo. Existe um outro processo que muito se aproxima ao que Jesus Cristo, Yeshua, passou há 2000 anos atrás, que tem a ver com o conhecimento da vida eterna. E Jesus foi o único, pelo menos eles deixaram a história ficar intacta, que mostrou que era possível realizar algo que é transcender a morte física. Jesus mostrou para todos, por isso que a história dele é tão conhecida no mundo, né, que a morte poderia ser vencida e que poderíamos alcançar a vida eterna e mantermos esse corpo que nós temos eternamente vivo. E passarmos para outras dimensões com este corpo. Jesus Cristo fez isso. Ele não morreu. E ele disse, vocês farão muito mais do que eu fiz. E o ensinamento e o conhecimento deixado por ele foi muito distorcido nesse aspecto, nesse conhecimento, com relação ao prolongamento da vida, a vida eterna, que era o conhecimento, o segredo do Santo Graal. Não vamos estender muito, porque esse é tema para uma outra live, mas tem muitas sociedades, muitos grupos, inclusive guerras religiosas que ocorreram em cima deste conhecimento e desta informação, que estava totalmente ligado a rejuvenescimento, a prolongamento da vida e a vida eterna. Tudo isso que foi construído à nossa volta, essas mentiras, todo esse padrão condicionado de como deve ser a vida normal, as regras, os condicionamentos, as exigências, as expectativas, tudo em cima daquilo que eu falei, da morte, porque nós não queremos morrer, nós queremos viver, continuar vivos e construir uma vida próspera, termos segurança, termos um sentimento de que nós estamos continuando a vida e que ela não vai se perder. Então, eles construíram, quando eu digo eles, eu digo esses poderosos do mundo, esses senhores da Matrix, moldaram um sistema, e a própria sociedade e a humanidade colaborou com isso, que realmente nos tornaram escravos de um sistema de crenças, de comportamento, de padrões, de objetivos, de propósitos, que nos desconectam de uma vida que poderia ser muito mais natural e próxima desta realidade que nós estamos falando na live inteira, que é o quê? Nos aproximar da verdade. A vida que eles impuseram para nós, o sistema que foi construído, é justamente para nos desconectar de uma vida que nos aproxima do real propósito e desviando a gente do foco, criando um mundo de fantasia, um mundo de ilusões à nossa volta, com objetivos e metas a serem alcançadas em cima de mentiras, nós estamos aprisionados. Então, se você compreende que você veio de algum lugar e tem algo para fazer aqui, tem um propósito de estar aqui, quando você morre, você vai e tem que voltar para cá, porque a sua missão, o seu compromisso é aqui. Se você não cumprir o que você tem que realizar aqui, você volta. Esse era o grande ensinamento. Isso sempre foi dito em todas as tradições do mundo, em todos os registros de povos, de culturas que tinham algum tipo de intervenção divina. E não foi diferente, né? Com a intervenção de Cristo. Ele também passou muita informação com relação a isso. Só que esses trechos, esses ensinamentos foram tirados da Bíblia no ano de 553, né, pelo imperador Justiniano, no concílio de Constantinopla. O que ocorreu naquele concílio? O que eles retiraram da Bíblia? Não só nesse concílio, mas em vários outros encontros que a Igreja Católica Romana realizou para compilar e moldar os textos naquilo que ela queria que fosse passado. Então foi uma decisão humana, não foi uma decisão divina, não foi um livro escrito por Deus, foi um livro escrito pelos homens, que colocou o que os homens queriam passar como verdade. E não aquilo que foi transmitido realmente direto pelas consciências, pelas inteligências superiores. Muita coisa que Jesus disse, sim, foi mantida, só que muitas coisas que ele disse também, e ele ensinou, foram retiradas da Bíblia, infelizmente. Se você quer aprisionar a consciência do ser humano em uma crença que traz o medo, você coloca ele num castigo eterno,
numa morte eterna, se você quer libertar o ser humano para que ele possa evoluir livre e seja senhor do seu próprio destino, se torne um Deus criador, como Jesus disse, vós sois deuses. E o próprio Jesus Cristo ensinou o caminho para a vida eterna, ou seja, a morte não é o caminho para a evolução. Então a reencarnação nos dá a oportunidade de alcançarmos novamente a vida eterna, não a morte eterna. E qual é o caminho? Qual é o conhecimento que foi ocultado de nós? Qual foi a grande mentira que foi nos passada? Que nós podemos sim viver eternamente. Essas verdades nos apontam para a compreensão de que a origem da humanidade está completamente oculta. Eles não nos ensinaram, não é apresentado para nós como a humanidade surgiu nesse mundo, quem criou o homem, de que maneira existe vida em outros mundos, existem outras civilizações, ou só existem nós aqui na Terra vivendo. Então são tantas mentiras que eles estão nos contando que é nosso dever buscar as respostas, investigar e apresentar isso ao mundo. Existem mentiras nas indústrias da alimentação, na indústria médica, em todo o sistema econômico, em todo o sistema político, em todo o sistema governamental. Existem mentiras na mídia. Tudo o que eles constroem é para iludir o ser humano, para que nós ficamos cegos diante da verdade. E não é diferente nas religiões. Não foi diferente na Bíblia, me desculpem. Mas a Bíblia também foi vítima. O cristianismo também foi vítima desta manipulação globalista, dessas mentiras. E nós vamos abarcar todas as mentiras. Nós não podemos ficar aprisionados em paradigmas e crenças só porque afeta a minha fé condicionada por um sistema religioso. Então eu tenho que pesquisar, sim, sobre a história das religiões. Eu tenho que pesquisar sobre a origem do homem. Eu tenho que pesquisar a origem da Bíblia, dos livros bíblicos, de onde eles vieram, quem escreveu aquilo. Nós temos que buscar conhecimento, sair da ignorância. Muitos de nós queremos ficar onde nós estamos. Da mesma forma que a maioria quer permanecer acreditando que a Terra é um globo, muitos querem continuar acreditando que a Bíblia é 100% verdadeira. Muitos querem acreditar que a política é uma maravilha, que o sistema econômico é uma maravilha. Nós temos que despertar, nós temos que passar as informações na busca da verdade. Todos os povos antigos afirmaram que a Terra era plana. Todos os povos antigos afirmavam que existia reencarnação. Todos os povos antigos apresentavam uma evolução após a morte, um constante avanço do espírito humano, um desenvolvimento constante, nunca um fim, nunca uma limitação. Então, a vida era para ser vivida eternamente. Deus, esse Criador, essa consciência maior, jamais iria punir o ser humano e deixá-lo em castigo eterno, por exemplo. Não. Se ele é consciência divina, é amor, é liberdade, ele sempre vai dar a oportunidade de nós corrigirmos nossos erros, de começarmos mais uma vez. E a evolução é infinitamente eterna, nunca vai acabar. Por isso, que o próprio Cristo apresentou o caminho da vida eterna para que nós não mais possamos vir a morrer, encontrarmos esse conhecimento que foi ocultado de nós e despertarmos a humanidade para buscar esse conhecimento, para encontrar essa verdade e quebrar esses paradigmas. Então, desde a Terra, que não tem o formato que a gente pensa, até o entendimento do que é Deus, do que é tudo isso que criou essa manifestação. São mentiras e mentiras, uma atrás da outra. E nós vamos continuar investigando, custe o que custar.